alegria e esperança. Um chamado de paz que busca uma integração com Deus. A partir de agora, Irmã Yolanda apresenta um programa cristão, amigo e preocupado com sua vida. Alegria e esperança. Boa noite, meu Pai. Venho te agradecer. Mais um dia vivi por teu amor. Boa noite, meu Pai. Fala o meu coração. Se eu falhei nesse dia, peço teu perdão, meu Senhor, meu Pai. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Então, de fato, a irmã Yolanda, ela é presença hoje, né, em nosso meio. As novenas para a irmã Yolanda e para o Frei Cuno justamente surgiu com esse desejo de trabalhar as vocações. A novena da irmã Yolanda, do dia 1º ao dia 9, e a do Frei Cuno, do dia 10 ao dia 18. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva a irmã Yolanda! Viva Nossa Senhora! Viva as irmãs catequistas! Cada pessoa é um mistério, tem sua originalidade, é um segredo do amor pessoal que Deus tem. 33 anos após essa declaração e 26 anos após sua morte, o Instituto das Irmãs Catequistas de Nossa Senhora da Visitação de Catalão, Goiás, chega a 60 anos. Eis um tempo oportuno para entender melhor o que fez e como viveu a fundadora desta obra. Quem foi Irmã Yolanda? Uma mulher de fé, uma mulher empreendedora, uma mulher que carregava no seu coração a força do Evangelho, e as suas palavras transbordavam aquilo de que o seu coração estava cheio. Por isso eram palavras de ternura, palavras de fé, palavras de incentivo. Inteligência, competência e responsabilidade. Esta é a irmã Yolanda que eu conheci. Dentro do coração dela que vinha essa espontaneidade de acolhida, de bondade, de valores, serenidade, de amizade. Pessoa que tem 1000 qualidades. Dentro do coração dela, a gente sabia que só tinha coisa boa, só bondade, só carinho, só amor para o próximo. Ela fez muito por Catalão, mas muito, não é pouco não. Então ela foi essa mentora, esse modelo para mim como educadora. Olha, a irmã Yolanda para mim foi uma segunda mãe. Aquilo que minha mãe culturalmente não podia dar à minha irmandade, a irmã Yolanda deu. Ô Dávio, você vai conseguir resgatar muita memória que está por aí, viu? Muita memória. A irmã Yolanda não pode ser esquecida. Eu acho interessante porque ela tem ali uma imagem de delicadeza, né? De uma pessoa muito ali toda bonitinha, toda pequenininha, né, branquinha, só que com uma força interior muito grande, né, uma força de cuidado, de amor, né, que é uma coisa muito feminina. Então ela tem uma força feminina muito grande. Sempre na sua simplicidade, fazendo aquilo que era possível de fazer, com a sua discrição, com a sua paz. A irmã Yolanda sempre se mostrou assim. Uma
lembrança muito grande dela, uma saudade que a gente queria ter ela hoje aqui ao nosso lado, junto. Mas ela está lá com Nossa Senhora, que ela tanto pregou, que ela tanto defendeu aqui na terra, que foi Maria, que foi Nossa Senhora. Preparava as crianças para a primeira Eucaristia, desempenhava outras atividades pastorais. A catequese existiu, passou a existir em Catalão por causa dela. 1954, Yolanda de Mendonça assume a catequese nas escolas de todo o município. Ela deu o início desse trabalho de catequese, pelo menos assim que eu tenha conhecimento. É por isso, então, que Irmã Yolanda permanece viva no coração de muita gente aqui em Catalão. Eu participei da catequese com ela na escola Dona Yaya. Ela que me recebeu na escola paroquial, me preparou para a primeira Eucaristia. Tanto é que eu fiz a minha primeira comunhão, me lembro bem que foi no dia 27 de setembro de 1967. Está no DNA do Instituto o trabalho catequético junto às escolas. Na ata de fundação, já há uma referência clara sobre isso e também quem iria conduzir todo esse processo. E a trabalhar pela instrução religiosa do povo católico, sobretudo alunos das escolas públicas e do povo das fazendas. Então, a primeira motivação do Instituto foi assim, porque foi aqui na realidade de Catalão, então tinha muita a zona rural. E organizou, né? Porque no começo a organização da catequese foi tudo em cima do trabalho com professoras nas escolas. Tipo o ensino religioso hoje. Eu, por exemplo, quando eu já tinha convivido com ela aqui, estudando, e voltei e me colocaram para ser professora, novinha lá na roça. E lá na roça, eu peguei com os alunos e preparei esses 25 meninos, a mocinha, rapazinho, e levei para fazer a primeira Eucaristia. E cheguei lá, a Irmã Yolanda lá, Frei Galdino. Ela ficou feliz demais, né, quando viu. Falou assim, mas você está fazendo um trabalho maravilhoso. Eu falei, mas a senhora me ensinou, né? A senhora me ajudou eu dar conta desse recado. Então eu estou aqui, estou lutando. Você tem que ter incentivo, né? Você tendo um incentivo, você faz a coisa acontecer. 1915, 28 de fevereiro, nasce Yolanda de Mendonça Vaz, filha de Álvaro Paranhos de Mendonça e de Li Guimarães de Mendonça. 1924, 28 de agosto, Yolanda faz sua primeira comunhão. 1931, com 16 anos, forma-se no Colégio Nossa Senhora Mãe de Deus. 1938, 24 de maio, Yolanda casa-se com o advogado Astério Vaz. 1939, 25 de janeiro, 8 meses após contrair matrimônio, o marido de Yolanda Astério morre vítima de tuberculose. No mesmo ano, em 1939, no dia 9 de março, nasce a filha de Yolanda e Astério. 1946, após procurar em particular um sacerdote, Yolanda professa voto de castidade. 1948, assume a direção da escola paroquial. 1954, assume a catequese em toda a rede municipal de ensino em Catalão. 1961, começa a lecionar no Colégio Estadual João Neto de Campos. Também em 1961 funda o Presídium da Legião de Maria. 1962, em 20 de janeiro, a filha de Yolanda, Astéria de Mendonça Vaz, se casa com o Dr. Nadim Safatli. 2 meses e 5 dias depois do casamento da filha, sob a orientação do frade franciscano, o missionário americano Conal Ollery, Yolanda de Mendonça Vaz funda o Instituto das Irmãs Catequistas de Catalão. Fundamos então, nesse ano, um presídio da Legião de Maria
naquele tempo a religião era muito atuante, presídio de Nossa Senhora da Visitação, um ano antes da fundação. Eu acho muito importante o trabalho que ela fez com a Legião de Maria, né? Então aqui na nossa comunidade de São João, nós temos uma Legião de Maria, e então, quer dizer, isso também é um fruto do trabalho que ela deixou. Essa santa era da Legião de Maria, ela me deu a imagem que a gente usava lá. Guardo com muito carinho. E olhando para ela, eu falo com a irmã Yolanda. Ela tinha uma devoção muito grande por Nossa Senhora. Tanto é que a congregação dela é sobre a visita de Maria a Isabel. Nossa Senhora da Visitação, o que ela levou o nome do instituto que ela fundou aqui em Catalão. Outra semente lançada por Irmã Yolanda, que ainda hoje dá frutos, é o Grupo Laical. Agora, graças a Deus, estão voltando aos poucos, mas estão voltando. O grupo surgiu com a iniciativa da irmã Francisca Aparecida de Jesus. Lá em Goiânia, a primeira reunião foi dia 3 de março de 2007. E aqui em Catalão, 7 de março de 2007. E o grupo continua até hoje. Tem esse grupo lá em Goiânia e aqui, mas a gente considera um único grupo. Olha, eu estou nesse grupo há mais ou menos 10 anos e participar desse grupo é muito importante para mim. Me cresci muito na fé. Quando eu fui convidada, eu senti assim, ó, mas quem sou eu, né? Para estar lá junto com as irmãs. E a gente está aí para ajudar, né, na medida que a gente tiver condição de ajudar elas, porque elas é muito importante na nossa vida. A gente engajou nesse grupo a fim de ajudar as irmãs, de auxiliar as irmãs naquilo que elas precisarem da gente, né? O objetivo do grupo é esse, a visita, oração e estar atenta à necessidade dos irmãos, principalmente os mais necessitados, né? E a gente está aqui junto para, né, valorizar esse trabalho e dar testemunho. Fizemos muitas visitas no hospital com as irmãs. As irmãs, para mim, têm sido o espelho de vida, de exemplo, de testemunho de cristão mesmo. Eu cheguei a ser catequista e inspiração da irmã Yolanda. E também do grupo Laical foi inspiração da irmã Yolanda, porque a gente sempre teve um instituto assim como uma referência, né? A irmã Yolanda falava muito da necessidade de espalhar o Instituto, de fazer com que o Instituto crescesse. Então, olhando a realidade das outras congregações, eu pensei que esse grupo realmente estava de acordo com o que ela queria. Em 1961, comecei a trabalhar com o sacerdote franciscano, Frei Kuno, zeloso, batalhador pela causa da evangelização e catequese, o qual interessou-se pelos meus desejos e passou a estimular as minhas aspirações. Conan Waller nasceu na Irlanda em 1914, mudou com os pais para os Estados Unidos em 1930. Foi ordenado sacerdote em 1941 aos 27 anos. Ele esteve no Brasil por 3 oportunidades, em Goiás, em Pires do Rio e Anápolis, mas foi em Catalão que ele ficou por mais tempo, de 1959 a 1969. Fiz o noviciado na cidade de Rodeio, Santa Catarina, no ano de 1961. E nós tivemos o prazer de receber o Frei Conan, do Dom Tomás, e for lá para buscar os estatutos das irmãs catequistas de Rodeio, Santa Catarina. O nosso instituto iniciou no dia 25 de março de 1962 e foi numa celebração presidida pelo arcebispo de Goiânia, Dom Fernando dos Santos. Não existia ainda a diocese de Pameri. Dom Fernando, ele
já vem com uma coisa que o Concílio Vaticano II iria trabalhar, que é uma aproximação da modernidade. Dom Fernando foi padre conciliar, né? Portanto veio cheio do espírito do Concílio Vaticano II, né? Onde a igreja se perguntava sobre o seu papel no mundo. Então, hoje, quando eu paro para refletir, eu fico pensando na coragem e ousadia da irmã Yolanda e Frei Conan. Ter a coragem de jogar a semente do novo instituto. E realmente, na época, foi uma coisa totalmente diferente. Na época da fundação do Instituto e na época da nossa vinda para o Centro-Oeste, Dom Fernando foi um pastor ativo e presente. E foi lá então que ele, vamos dizer, endossou, aprovou os inícios do Instituto. Por exemplo, quando eu comecei aqui em Catalão, no primeiro ano, teve uma irmã franciscana que chegou perto de mim e falou: irmã Francisca, você acredita que esse instituto vai para frente? Eu falei: acredito, porque a semente foi lançada e a semente é de Deus. Ela falou: mas vocês usam roupa quase como o povo? Eu falei: mas foi um pedido dos nossos fundadores para a gente não ser muito diferente do povo. Então aquilo realmente gerou muita dificuldade, muita dúvida, muita indecisão. Frei Conan, que era o nosso diretor espiritual, ele chamou Dom Fernando para vir fazer uma formação conosco. E o Dom Fernando deixou muito claro: o Instituto é semente de Deus. Não se preocupe, porque ele vai para frente. E vocês vão continuar simples como vocês são. Então aqui deu um novo ânimo para a gente. Frei Conan, nos Estados Unidos, escreve uma carta à irmã Elza e nessa correspondência ele explica como foi o início do Instituto. Acho que o Instituto nasceu de uma semente que o Senhor Jesus semeou na cidade de Catalão. E esta semente cresceu e desenvolveu-se pouco a pouco até chegou o tempo marcado por Deus para fundar o Instituto, o que foi a árvore e o fruto daquela semente pequenina que Deus semeou. A senhora sabe que esta semente era Dona Yolanda. Deus me mandou só tomar conta por alguns anos da plantinha, até que chegou à maturidade. E essa relação então foi sempre de proximidade e perdura até hoje, uma vez que são os frades que dão assistência espiritual ao Instituto das Irmãs Catequistas. Não foi só o Frei Conan, mas todos os frades que moraram em Catalão, principalmente, deram suporte ao idealismo que convergiu na fundação do Instituto. Depois de fundar a Legião de Maria, em abril de 1961, foi fundado o Instituto das Irmãs Catequistas. A data escolhida, 25 de março, dia da Anunciação de Nossa Senhora, que em 1962 foi celebrada no dia 26, como deixou registrado Irmã Yolanda. Tudo a Jesus por Maria. Na festa da Anunciação de Nossa Senhora, neste ano de 1962, transferida para o dia 26 de março, quando relembramos o registro de Irmã Yolanda termina de forma otimista. Estava lançada a sementinha que, com a graça de Deus e a bênção de Maria Imaculada, esperamos ver desenvolvida e espalhada. O Espírito de Deus faz um convite, uma proposta, reunir um grupo de jovens corajosas para levar o Evangelho, irradiar Cristo aos irmãos, ser mensageiras do amor através de uma consagração definitiva. A gente percebeu que as irmãs catequistas eram muito envolvidas, trabalhavam na missão, na evangelização, na catequese. O Instituto, que era a fase assim do anos 70, né, o Instituto deu um florescimento muito grande. Tinha bastante irmãs, tivemos média até de 25 irmãs. Muitas deixaram
Hoje nós somos 12 irmãs, presentes na Arquidiocese de Goiânia, uma casa, na Diocese de Palmeri, 2 casas. Na paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus e também na paróquia São Vicente. Para a paróquia São Vicente de Paulo, a presença, a atuação das irmãs catequistas em nossa comunidade paroquial é uma alegria e, poderíamos dizer, uma honra muito grande tê-las na caminhada e na missão na paróquia São Vicente de Paulo. E estão também em Goiânia, na Vila Mutirão. A gente morou na Vila São José, depois passou para a Vila Mutirão. E na época que a irmã Francisca era superiora, né, então começaram a missão em Goiânia. Enfrentamos muitas dificuldades porque foi uma comunidade iniciando do nada. Aí a irmã Dilena veio acompanhando nós, né? Veio com a gente. Nossa primeira celebração foi num poste, debaixo de um poste que cada luz, né? Aí a gente pôs a mesa lá e fizemos a primeira celebração lá. O padre Macedo era o pároco em Campinas e falou: essa comunidade vai ser uma comunidade sem padre, vocês que vão coordenar a comunidade. Que quando eu estou numa paróquia ou estou em uma comunidade, não é apenas eu, o irmão Maria da Piedade que estou lá, mas as irmãs catequistas que estão comigo, né? Então eu estou representando as irmãs catequistas de Nossa Senhora da Visitação. Então aquilo que eu realizo bem é um instituto que cresce juntamente comigo. Realmente, Vila Mutirão, principalmente, mas no início, era muita violência, muito assalto, porque o povo passava fome. O que ficou mais marcante foi 3 assaltos. Uma vez que eles entraram, né, e me encontraram e com 2 revólver, 2 pessoas, queremos dinheiro, se não tiver dinheiro nós mata todo mundo nessa casa, né? E aí ele me deixou e entrou no quarto e começou a procurar o dinheiro, o que ele queria, né? Então esse que deixou mais trauma na época, né? E aí foi indo. Com muita campanha nós ganhamos esse terreno aqui. Aí a gente botou uma cruz ali e vinha rezar aqui. Aí foi aquela custoso para construir, né? Aí, devagar, faz uma quermesse aqui, uma quermesse ali, uma galinhada, uma pamonhada, até que a gente conseguiu fazer centro comunitário. E isso, eu, do primeiro dia até esse exato momento, eu junto. E aí depois a gente foi, aquela dificuldade para a gente conseguir o terreno da igreja. Nossa, pois era bem ali, ó, o cruzeiro. A pomadinha, né? Ah, precisando da pomadinha. Você ligou, né? Aqui é ideal, aqui é muito bom, muito eficácia. A Piedade, eu conheci ela desde a igreja, ela era nossa catequista há 26 anos atrás. E aí de lá a gente segue ela para onde ela vai. A gente não larga ela mais não. O corpo necessita dela, o corpo e a mente. E eu sempre costumo brincar o seguinte, que a irmã Piedade chegou com piedade, continuou com piedade, tratando aqueles que precisam de piedade, né? Eu tive conversando com um amigo há um tempo atrás aí, ele vinha do interior para receber aí um atendimento da irmã, pegar remédio com as irmãs. Então isso é de uma grandeza muito grande, não tem palavras, né? Aí esse trabalho dela foi fluindo, sabe? E a gente vê assim o quanto, se a gente for olhar o crescimento, né, daquela época até hoje. Porque naquela época a gente fazia o xarope
uma panelinha de 2 quilos, com 2 quilos, né? E hoje, se já fizer 2 quilos, não dá nem para uma pessoa, né? Então, hoje a gente, às vezes, chega a fazer até, assim, grande quantidade para ficar mais tempo. E aí a gente vai nessa caminhada com elas aí. O direcionamento que a irmã Piedade fez de se tornar uma profissional do tratamento da saúde, né, através dos cursos que ela fez de medicina alternativa, então é claro que essa dimensão ficou bastante notada e procurada, né? Mas a saúde vai se apresentando, agora tem a irmã Palmira também, ela vai por este rumo, né? Temos que conciliar o trabalho profissional com o trabalho pastoral, social, né? Então é um trabalho assim de formiguinha, né? Mas vale a pena. Muito bem. Olá, tudo bem? Tá jóia? Aí uns 6 anos atrás eu peguei e fiz um curso técnico de enfermagem para dar mais assim, mais base, né, para mim ajudar a irmã Piedade a cuidar das pessoas. Nossa, mas senti uma melhora especial, viu? Hoje não é fácil achar pessoas, né? Tem vontade, mais força. Não é número, é qualidade, né? Em número, se for olhar, nós somos poucas, 12. Mas Jesus também caminhava com 12. Eu não vejo esse número pouco, mas é um número de resistência, é um número de chamada, é um número de amor, é um número de missão, de vocação e de ação entre nós. Atualmente, entre todas as irmãs, apenas irmã Gislene não conheceu a fundadora do Instituto. E isso não diminui em nada sua admiração por ela. Não a conheci pessoalmente, mas conhecendo sua história, através das gravações, através do que as irmãs comentavam, falaram, então me chamou bastante atenção. Onde essa irmã Yolanda, essa mulher simples, né? Meiga, mas ao mesmo tempo audaciosa, né? Correndo atrás também dos seus desejos, desse anúncio de levar também o evangelho, a catequese, as visitas. Vamos pensar em irmã Yolanda antes do Instituto. Numa família de 12 irmãos, Yolanda de Mendonça Vaz foi a quinta a nascer. Dos 12 irmãos, 2 morreram precocemente. Aqui um registro da matriarca da família com seus 10 filhos. Atualmente, 2 estão vivos em São Paulo. Yoli de Mendonça, aos 90 anos, e Rui de Mendonça, com 104 anos. Ao nascer no começo do século XX, sendo descendente do senador Paranhos, pertencendo a uma sociedade urbana, em tendo acesso a uma educação diferenciada, Irmã Yolanda estudou no Colégio Nossa Senhora Mãe de Deus. Irmã Yolanda, de certa forma, pôde ter acesso a alguns benefícios que nem todas as mulheres brasileiras e quiçá catalanas tiveram. Só que ela soube também fazer bem uso daquilo que ela recebeu. Quando ela era jovenzinha, ela sempre quis ser freira. Mas aí, pelo que eu sei, pelo que ela contava, o que a mamãe contava, que os pais não queriam isso. E o casamento da vovó foi um casamento meio arranjado, com o vovô Astério. Mas, depois, ela teve um excelente relacionamento com o vovô. E gostava do vovô. E nasceu um amor humano. Comecei a amar um jovem educado, respeitoso, de boa formação religiosa, advogado. Sentia-me feliz ao seu lado. Ficou viúva muito cedo, meu avô morreu de tuberculose. 8 meses depois, o Senhor o levou. Mas ficou o fruto do nosso amor, que nasceu em março do ano seguinte. A nossa filha, que foi batizada com o nome do pai, Astéria.
tinha a sua vida normal, cuidava de casa, cuidava da educação da filha, como todas as outras mães. Umas férias, eu fui para Catalão e coincidiu que ela também estava lá. E a gente se encontrou, eu achei ela muito interessante, gostava dela, via nela uma moça com muita qualidade. Dona Yolanda, ao saber, ela estava em São Paulo, ela foi correndo para Catalão, preocupada com a filha, com quem que ela estava namorando, aquela coisa toda de início de namoro. Mas aprovou. Criou a minha mãe, né? Até ela casar. Depois que ela casou, minha mãe veio para São Paulo e ela abriu o convento, que era o sonho dela, né? E realmente ela queria se dedicar à vida religiosa. Nossas férias eram praticamente todas em Catalão, então 3 a 4 meses por ano nós estávamos lá com ela. Porque era assim, no primeiro dia de férias, Catalão. Fui com ela à prisão algumas vezes, ela dando comunhão aos presos, a alguns doentes. Paremos um instante nas cadeias para dizermos uma palavra de conforto e de amor aos assassinos, aos ladrões, aos homicidas, que são meus irmãos e seus filhos, ó Maria. Entremos com delicadeza nos milhares de hospitais e lancemos um olhar de ternura aos doentes que com dificuldade carregam a própria cruz. Quantas vezes na prisão ela voltava assim, cabisbaixa, dizendo, mas que situação triste. Nós não fomos feitos para viver atrás das grades. Isso ela dizia para mim. Nós fomos feitos para a liberdade. Me ajude a rezar. Eu vi tantas pessoas, eu prometi rezar para que aquelas pessoas fossem libertas daquelas grades. 3 meses de férias no final do ano, só voltávamos no último dia e chorando. E aí um certo dia ela me disse, olha, sua avó, eu tive um chamado, eu acho que a mamãe que eu não vou ficar muito tempo aqui. Eu falei, não mãe, que isso? Não fala isso, né? As coisas não são assim, não. Eu tive um chamado da sua avó, da Guimar, e eu acho que eu não vou ficar muito tempo. Repentino, ela dormiu após o almoço para descansar e não mais acordou. A Amália é que teve o dissabor de encontrá-la dormindo e não acordou mais. Em 1983. Eu tinha 13 anos, os meus irmãos jovens também, né? Um choque, né? É difícil falar, né? Casa cheia, eu lembro da minha avó chegando também, a avó Yolanda, no dia seguinte, provavelmente. A experiência que eu vivi quando a Astéria morreu, que foi eu que fui acompanhando ela, dentro de um ônibus, e foi assim, uma experiência, para mim é um silêncio, foi marcante profundamente. Foi difícil, foi uma fase difícil. Eu só tenho que agradecer espiritualmente a presença da irmã Yolanda, que me deu um apoio muito grande em casa, na família e junto aos netos. Uma vez eu disse a ela, vovó, mas a senhora tem tanta fé, né? Tem tanta fé em Deus. Se a senhora acredita que a mamãe está no céu, por que a senhora chora? Ela virou e falou assim, por que, minha filha? Porque ela era minha única filha. E então eu me lembro nessa parte com uma certa tristeza de ter dito isso a ela. Mas ela chorou um pouco e depois eu fiquei pensando se eu tinha sido muito assim ruim com ela.
Mas foi uma maneira que eu quis de insistir, né? De falar para ela assim, não, vó, mas a mamãe tá no céu, a gente vai encontrar com ela, como a senhora sempre acreditou. Um dia ela disse para nós, eu nunca tive casa, eu nunca tive marido, porque o marido morreu, né? Tive filho, mas a filha faleceu, quer dizer, tudo foi tirado de mim para que Deus tomasse conta de tudo, né? Eu fui tirando tudo para dar filho. Veio a morte da filha, pura prova. Mas o Senhor me encheu de graça para dar ao mundo o Emanuel, Jesus, Deus conosco. É muito raro ter uma avó freira, né? Quando eu conto essa história para as pessoas, ninguém entende. Ela celebrou meu casamento junto com o padre. É a primeira vez que a avó da noiva, né, participa, e a avó é religiosa, é uma irmã, é uma freira. Estamos aqui reunidos ao redor desse altar, num encontro alegre e feliz, para testemunhar e presenciar o solene momento em que Adriana e Ulisses recebem o sacramento do matrimônio. 1965, frades franciscanos assumem a Rádio Cultura de Catalão. 1966, 11 de outubro, fundada a Diocese de Ipameri. 1970, entra no ar o programa Alegria e Esperança. 1974, o nome do instituto é modificado. 1979, tem início a missão em Goiânia. 1983, 29 de agosto, Irmã Yolanda perde sua filha única. 1993, 25 de março, falece nos Estados Unidos Frei Conal O'Leary. 1995, 24 de novembro, parte para a glória celeste Irmã Yolanda de Mendonça Vaz. 2004, Missões na Bahia. 2022, 25 de março, Instituto das Irmãs Catequistas de Nossa Senhora da Visitação de Catalão completa 60 anos. Desde a fundadora, Irmã Yolanda, que foi superiora por 14 anos seguidos, todas as outras que a sucedeu sempre procuraram ter uma relação de respeito e amizade com os bispos da diocese. É assim hoje com Dom Francisco, foi também com Dom Guilherme, Dom Tarcísio, Dom Antônio, considerado pelo grupo um pai na fé. E Dom Gilberto, que desde lá no início da diocese sempre apoiou o trabalho das irmãs. O Dom Gilberto atualmente está em Campinas, São Paulo. Dom Gilberto, bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem, quem fala? Aqui é de Goiás, quem está falando é o Návio. Oi, seu Návio, tudo bom com o senhor? Tudo bem, eu te liguei para falar com o Dom Gilberto. Com a gente aí. Tá, eu vou passar pra ele, você conversa com ele, tá bom? Então tá bom, obrigado. Nada, tchau. Alô? Oi, Dom Gilberto, sua bênção. Deus nos abençoe a ambos. O senhor tá bom? Caminhando com a graça de Deus, sabe? Esperando o que Deus quer. Então, o motivo do contato é que estamos produzindo um documentário, um filme, para contar a história das irmãs catequistas de Catalão. Elas ainda têm atividade? Sim, ainda estão em atividades. Já faz muito tempo que o senhor deixou aqui a diocese, né? Mais de 50 anos. O senhor se lembra de algumas delas? Claro, lembro. A primeira era uma irmã lá de Catalão, como chama a irmã? Fundadora. Yolanda? Yolanda! Ele foi um bispo que valorizou muito o Instituto, valorizou muito a irmã Yolanda, porque na época que ele chegou na Diocese de Ipameri como bispo, ele convidou a irmã Yolanda para ajudar a iniciar a catequese nas paróquias da Diocese. A presença
da irmã Yolanda era uma presença valiosa, contribuiu muito, estou dizendo de convicção, que pode ser até menos eloquente do que eu tenho no coração. Mas, realmente, a contribuição foi valiosa. E foi um conselho de Dom Gilberto, que como o primeiro bispo da diocese, depois nos conhecendo, ele sugeriu: é bom vocês realmente ter uma profissão, trabalhar para não depender de ninguém, nem da paróquia, nem da diocese. Irmã Yolanda, ela irradiava do lugar onde ela estava, era muito aceita. Bom, abrindo as cortinas, paz e bem. Alegria e esperança. Eu ainda era muito criança e ouvia o programa na Rádio Cultura, chamado Alegria e Esperança, às 18 horas. E naquele tempo, aquele rádio antigo, eu assim ficava admirando ela transmitir com aquela voz tão calma. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Estamos no fim de mais um dia que o Senhor nos presenteou. Vamos buscar a paz no silêncio da oração. Ela dirigiu o programa de rádio na Rádio Cultura por 2 momentos. O primeiro momento foi Meu Caminho para o Céu. Depois, ela esteve à frente do programa Alegria e Esperança. Foi justamente quando o Frei Galdino estava à frente da Rádio Cultura que o programa Alegria e Esperança é criado e ela se insere nesse programa. Havia 2 programas na Rádio Cultura, programas religiosos. O primeiro programa, meio-dia, conversando com o ouvinte. O segundo programa, Reza do Terço, às 18 horas, e ambos os programas eram transmitidos diretamente da Nova Matriz. Então, eu tomei a liberdade de transferir o programa para a escola paroquial, onde se encontrava o estúdio da Rádio Cultura. Na Rádio Cultura foi interessante que eu ingressei na rádio por volta dos 17 anos de idade e ela já tinha um programa chamado Alegria e Esperança. E, para minha sorte, eu tinha o horário de locutor justamente naquele intervalo entre 6 da tarde e até as 9 da noite. Isso me privilegiou muito, por quê? Porque eu ouvia a mensagem da irmã Yolanda através da Rádio Cultura, ao vivo e em cores. Quando vivo a alegria da vida na companhia de meus irmãos, é a Ti que encontro, Senhor. É a Ti que vejo. E Tua presença me irrompe em todos os fenômenos do meu existir. Tá aquela febre de Concílio Vaticano II, né? Aí tá lá, Gaudium et Spes. Gaudium, em latim, significa alegria. Spes é esperança. Portanto, alegria e esperança. E olha, eu falei assim, mas como eu consegui criar esse programa com esse nome? Mas foi extraordinário, alegria e esperança, né? Não podia ser melhor. Alegria e esperança, um recado espiritual para você. Uma palavra de fé e esperança, de confiança na vida. Um fim de tarde de meditação, recolhimento, contato íntimo com Deus e com você mesmo. Eu criei o programa e, por causa de muitos compromissos, eu conversei com a irmã Yolanda. A irmã Yolanda, que é jeitinho dela, né, pensou, Frei Galdino, eu vou pegar, tá bom? Eu fiquei muito feliz, viu? Irmã Yolanda renova em você a alegria da vida, o otimismo, a vontade de amar e ser feliz. 18 horas, pronto. Todo mundo ouvia. Boa tarde, meu querido irmão.
muita paz, muita alegria e esperança. Aqui estamos de novo para o nosso encontro com Cristo e com você. Era um período em que Catalão tinha única e exclusivamente a Rádio Cultura como veículo de comunicação. A irmã Yolanda era ouvida e adorada por todos os moradores da zona rural e da zona urbana de Catalão. Conheci pessoas em Catalão que não eram católicas, mas que eu via. Eu quero ver, escutar a irmã. E que coisa boa! Foi muito profunda essa relação Irmã Yolanda e Rádio Cultura. A paz que você procura está no silêncio que você não faz. Não tivemos acesso a escritos ou falas dela em que aparecesse a questão da denúncia social, por exemplo, a questão opressão, que era em Goiânia, isso era uma coisa muito recorrente, aí nos anos já de 70 e 80. Temos que contextualizar o tempo de Irmã Yolanda e qual era a compreensão dela. Não era realmente a de fazer denúncias diretas a políticos, a partidos, a uma situação específica, ou a um país, a uma liderança, mas era de mostrar como que o Evangelho ele traz sempre essa denúncia, né? Quando se fala da paz, quando se fala da justiça, quando se fala, né, daquilo que assola as sociedades, como a ganância, como a pobreza. Então, tudo isso estava presente nas reflexões de Irmã Yolanda. Mas nós encontramos nos programas da Irmã Yolanda, com o seu jeito assim suave, meigo de falar, uma certa denúncia às tecnologias modernas que distanciavam as pessoas de si mesmas, distanciam as pessoas das suas famílias, distanciam as pessoas de Deus. O homem moderno é um ser apressado que já não consegue parar. De tanto fabricar máquinas, lidar com máquinas e correr atrás de máquinas, já virou meio máquina também. Mergulhado na correria, intoxicado de barulho, assumindo compromissos demasiados, bombardeado por mensagens e publicidades constantes, o homem de hoje é uma criatura literalmente envenenada. Quando descobrimos essas mensagens, vemos como tem muito a falar para o nosso tempo de hoje. O mundo explode em discórdias e desencontros. As notícias geram uma poluição de ódio. O mundo é miséria e injustiça. Há bombas explodindo e o chão cobiçado pelo ouro se tinge de sangue. Há impérios seculares desfazendo-se em anarquia e desordem. Em todo o mundo prevalecem interesses e conveniências, sufocando os mais fracos. E já passou a liderança para outras irmãs, outras catequistas. O que acontece? Irmã Yolanda permanece a mesma, íntegra. A presença das irmãs catequistas é uma presença marcante. O trabalho da Irmã Divina em Ouvidor, e ela, com aquela sua simplicidade, ela fomentou a vida cristã em Ouvidor. Quando eu cheguei lá, não tinha ninguém na igreja, era aquele pouquinho de gente. Quando eu saí de lá, já tive que ter aumentado a igreja, não cabia mais. O povo ficava brigando. Mas Divina tem que aumentar a igreja, o povo chega para mim, você não tem lugar de ficar. A irmã Inês em Ipameri, o grande trabalho que ela fez na Rádio Chavante, os grandes debates que teve, debates importantes, quem estava à frente? Irmã Maria Inês de Oliveira. Irmã Maria Inês tem 12 anos que está junto da CPT, né, de um trabalho social ligado à Diocese e à CNBB. E eu assumi, então, esse trabalho na Diocese de Ipameri, junto aos pequenos agricultores, assentamentos, acampamentos. Eu acompanho todos os conflitos da Diocese, né? Parece que a Diocese é muito tranquila,
Mas hoje nós temos 7 conflitos que são acompanhados pela Comissão Pastoral da Terra. A irmã Francisca também, ela esteve na presidência da CRB, da Regional Goiânia, foi articuladora das comunidades eclesiais de base na Arquidiocese de Goiânia. A escola paroquial tem uma relação profunda com as irmãs catequistas. A abertura da escola, a primeira diretora foi a irmã Yolanda, e depois, quando encerrou a missão, também era uma das irmãs catequistas que estava na direção, que era a irmã Sheila. Então, esse protagonismo de presença das irmãs catequistas na escola paroquial. Após a Assembleia Especial convocada por Dom Tarcísio em 1991, o Instituto retornou às suas origens. A partir dessa reunião, teve que reestruturar todo o Instituto. Foi onde o Dom Antônio sugeriu que a parte canônica do Instituto passasse para a Arquidiocese de Goiânia, porque ele era o arcebispo. E realmente ele nos acompanhou com todo o amor, todo o carinho. Em refazer esse processo, descobrimos que a nossa fundação foi mais ampla, não foi exclusivamente no território da Diocese de Ipameri. Então não foi tanto assim deixar a Diocese de Ipameri, mas alargar o espaço. Foi onde a gente deu conta de continuar a caminhada como instituto. Em 60 anos de caminhada, 54 mulheres viveram algum período no Instituto. Muitas delas chegaram a professar votos. 17 se consagraram à vida religiosa, doando suas vidas à catequese. Infelizmente, nós já perdemos 5 irmãs, 5 com a fundadora, Irmã Rosa, que faleceu em 1988. Irmã Rosa tinha uma dedicação muito profunda à questão da visita. Ela viveu grande parte da sua missão em Arizona. Ela visitava independentemente de religião, independente de tudo. Ela ia visitar. Irmã Elza, em 2006. Foi a segunda a entrar no Instituto e colaborou muito no trabalho de evangelização, também no trabalho de organização do Instituto, da parte de documentação. Maria do Carmo, em 2007, como cofundadora. E Irmã Marina, que faleceu em 2008. Muito zelosa ao trabalho da evangelização, da catequese, engajada principalmente nas comunidades eclesiais de base. Era uma pessoa muito comprometida com todo o trabalho da comunidade. O aniversário de 31 anos do Instituto das Irmãs Catequistas não foi de alegria. Frei Conal Ollery, que havia voltado para a América há 24 anos, falece no dia 25 de março de 1993, coincidentemente no dia da fundação do Instituto. 2 anos depois, o Instituto viria a sofrer outra perda irreparável. Numa das vindas a São Paulo, conosco ela passa mal. Ela tinha uma parada cardíaca, eu a coloquei deitada no chão e fiz uma massagem cardíaca. E ela recuperou. Quer dizer, a missão dela não tinha terminado, Não me lembro que ano foi isso, mas talvez 4, 5 anos antes do falecimento. Ela foi ficando frágilzinha, bem fisicamente fraquinha. Inclusive, já bem na véspera da morte, um dia ela levantou e falou: hoje eu tenho que ir lá na escola. Ela gostava de visitar a escola da Maria Alves. Ela já não estava saindo muito sozinha, E ela deu uma fugidinha e foi lá na escola nos visitar. Então ela demonstrava um carinho muito grande pela escola, pelos alunos, e isso era recíproco, porque a gente também estava sempre lembrando dela em todos os momentos mais importantes da escola, ela sempre estava lá. No aniversário do núcleo educativo, essa escola da minha grande amiga Maria Alves, eu conheço bem a sua escola, frequento lá,
tenho muita amizade. De vez em quando até eu brinco que a escola é minha também. E ela então saiu radiante de lá. Foi muito bom. Magnificat anima mea Domino. Ela chamou a irmã Elza e eu ouvi, né? Quando ela chamou e levantei, ela disse assim: eu estou com mal-estar, estou com uma dor muito forte no meu peito. Passou um prazo, ela falou para mim assim: pode deitar, filhinha, eu já melhorei. Aí eu ainda puxei o cobertor, completei a cobertinha em cima dela assim, cobertorzinho, e no outro dia ela não amanheceu viva, né? Foi uma morte dormindo, né? Então ela teve provavelmente outra parada e morreu. De possui potentes essere. Restos mortais de duas religiosas do Instituto das Irmãs Catequistas de Nossa Senhora da Visitação de Catalão, Goiás, foram transladados. Hoje nós estamos aqui registrando um momento muito importante, né, para a Igreja Católica aqui da cidade de Catalão, que é o translado dos restos mortais das irmãs Yolanda Vaz e da irmã Rosa Pedro. Irmã Rosa Pedro, falecida há 32 anos, e irmã Yolanda Mendonça Vaz, falecida há 25 anos, foram sepultadas aqui no cemitério municipal. Agora, os restos mortais das duas irmãs foram trazidos aqui para o cemitério Jardim São Pedro. O silêncio está cantando uma canção de amor e paz. A senhora não sabia que os restos mortais da irmã Yolanda estavam aqui no Jardim São Pedro? Não, foi a primeira vez que eu vejo. Todo ano eu venho aqui, foi a primeira vez que eu vi. Lembro dela demais. Uma pessoa muito honesta, muito boa, de muito respeito. Ela tinha um programa na rádio. A gente subia assim, todas as casas estavam ligadas no programa dela à tarde na Rádio Cultura. Aquela voz bonita, ela falava tão bem, falava da família, falava muito de fé, de esperança no programa dela. A gente tem saudade. Irmã, esse local aqui é que guarda os itens, os acessórios, os utensílios que pertenceram à irmã Yolanda? Isso, aí são todos aquilo que ela mais usava, né, as coisas que ela tinha dela, né? Aqui nesse espaço, então, estão todos os textos, os arquivos, tudo que a irmã Yolanda produziu em vida, vocês têm preservado aqui, é isso? Sim. Tem até relíquias da irmã Yolanda. Essa foi a última que vocês encontraram. Tá tudo preservado aqui, muitas fotos. Essa é especial. Sim, a Astéria, né? A foto dela, da Astéria como filha, né? Esse foi o livro Ata, escrito pelo Frei Conal. Na verdade, é um livro arquivado na Cúria, sob a responsabilidade do padre Edmundo Tonon. Então, ele colocou aqui que o Dom Gilberto pediu para entregar esse livro às irmãs, porque o livro tratava da nossa vida, nossa história. Esse espaço aqui a gente pode considerar um memorial da irmã Yolanda e das irmãs catequistas? Isso, um memorial. E essas são as homenagens. Isso quer dizer que ela teve, então, um reconhecimento ainda enquanto estava viva. Eu cheguei nela, né? Contei a história do Kaique e disse da necessidade de termos alguém para representar a creche. Alguém para dignificar a creche. Aí, para ela, então, eu vejo, até hoje eu vejo o sorriso dela. O primeiro pedido dela, de braços dados comigo, no intervalo do segundo pavimento para a creche, ela encostou a cabeça nos meus ombros e sussurrou assim: traga Deus aqui para dentro. Na outra semana, numa quarta-feira, Frei Davi estava lá celebrando a primeira missa do Kaique.
Yolanda? Eu não sei. Eu sei que foi importante, mas quem foi, não sei. Não sei. Não conhece? Não, ainda não. Vou pesquisar. Mas pouco que eu sei que foi uma freira. Você sabe quem foi a irmã Yolanda? Não. Yolanda Vaz, esse nome te traz alguma lembrança? Quem foi a irmã Yolanda? Foi uma freira lá da paroquial. Eu não posso assim aquilatar como os mais jovens que não a conheceram pessoalmente, que referência tem dela. Mas eu posso dizer que para as pessoas da minha geração, a irmã Yolanda foi alguém que marcou muito. A ação dela em Catalão foi sublime. Eu nunca senti ela triste. E ela era assim, uma pessoa serena, tranquila, alegre no normal, assim. Para mim, ela era uma pessoa alegre. Mulher muito alegre, acolhedora, gostava de brincar, tinha um bom humor. A gente nunca via a irmã Yolanda que transmitisse assim, algo que ela tivesse com raiva ou mal-humorada. Sempre bem-humorada, brincava, as pessoas brincavam com ela também, embora com bastante respeito. Será que algum dia, fez alguma brincadeira de mau gosto com ela, irmã? Bom, que eu saiba, não. Bom, eu não queria falar sobre isso, mas é uma brincadeira que aconteceu. Foi assim, a gente tinha uma brincadeira lá, os colegas de trabalho, de no estúdio a gente pegar aquela cestinha de lixo, é só papel que tinha ali, abrir a porta assim do estúdio meia aberta e colocava a cestinha lá em cima. Quando a pessoa entrava, abria a porta, a cesta caía em cima da cabeça da pessoa. Eu estou sorrindo, não é à toa não. Ela chegou, me entregou, naquele tempo era vinil, né, LP que a gente falava. Eu presidi uma missa, né, à noite, e ela estava lá. Ela chegou, me entregou os discos para a produção, escrito no papel, que ela sempre me entregava, as músicas, eu preparei. Mas esse dia, a irmã Yolanda olhou para mim, lá na porta da igreja, da Nova Matriz, olhou para mim e estampou a rir. Eu falei, eu não entendi. Quando ela entra no estúdio, eu só ouvi um barulho. Que eu vi, ela estava assim, passando a mão na cabeça, eu pensei, meu Deus do céu, caiu a cesta na cabeça da irmã Yolanda, e agora? Ela voltou para trás, me olhou e falou assim, brincadeiras têm limite. Falou para mim desse jeito, voltou e apresentou o programa normal, como se nada tivesse acontecido. Ela olhou para mim, sabe o que ela falou? Ela olhou para mim, Frei Galdino, quando você chegou aqui, Frei Galdino, eu achei o senhor muito feio, mas muito feio mesmo. Agora, depois de uns 3 anos, o senhor está até bonitinho, viu? Esse pode me marcou e como marcou, viu? Essa foi interessante, nunca me esqueci. Terminou o programa, voltou, pegou os discos dela e falou, meu filho, fica com Deus, até amanhã. E eu, meu Deus, agora o que vai acontecer? Eu vou ser despedido, vou ser mandado embora, ela vai contar para a direção o que aconteceu. E eu assim naquele medo, também com vergonha do que aconteceu, a irmã Yolanda, com ela. Aí quando foi no outro dia, ela chegou lá, nada, ninguém me chamou, na direção, nada. No outro dia ela chegou com os discos. Oi meu filho, tudo bem? Aqui tá, vamos apresentar o programa. E voltou normal, apresentou o programa como se nada tivesse acontecido. Você vê, uma brincadeira, ela simplesmente aceitou aquilo como uma amizade que nós tínhamos. Mas isso caiu na cabeça de muita gente ali, viu? Até na minha caiu também, até eu levei cestas de lixo na cabeça. Aconteceu até com o Frei Beraldo. Com ele também aconteceu isso. Entre 1974 e 91, foi acrescentado nas constituições do Instituto o nome Irmãs Catequistas Franciscanas de Nossa Senhora da Visitação. Sem deixar de amar e serem devotas de São Francisco, o nome original foi retomado à luz da Palavra de Deus segundo a orientação dos documentos escritos pelos fundadores.
Em carta enviada dos Estados Unidos em 91, Frei Conal orientou: eu diria que este carisma seria mariano, fundado no ministério da visitação, levar Jesus ao povo, sobretudo aos meninos e jovens, assim como Maria levou Jesus a Elizabeth e João Batista. Em 1993, na revisão e estudo das constituições do Instituto, o nome original voltou. Sob orientação canônica, foi feita uma segunda revisão e a sua aprovação definitiva aconteceu em 2004 pelo arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz. Este documento definiu o carisma final do Instituto. Que a nossa missão primeiramente, como a irmã Yolanda sempre dizia para nós, tornar Jesus Cristo conhecido e amado por todos. E a gente faz isso. Leve-o consigo para que seja conhecido e amado em todos os cantos da terra. Entre 2004 e 2006, as irmãs catequistas de Nossa Senhora da Visitação de Catalão assumiram uma missão na Bahia. A missão foi em Santo André, Bahia, e fomos irmã Shirley e eu. Iniciamos lá, não tinha nada. Lá a gente assumiu a catequese, formação bíblica, que o pessoal não tinha formação nenhuma. Levamos Bíblia e colocamos na mão do povo. E a gente visitava também a comunidade de Guaiú, Mojiquixaba e a comunidade indígena chamada Mata Medonha. Deu frutos. Deu frutos. E frutos bons, alegria, né? O futuro do Instituto está em novas vocações, novas candidatas. Eu faço votos que o Instituto esteja aberto ao Senhor e à Igreja, e que o Senhor mesmo abençoe cada uma para que o carisma dure e frutifique. Tem muitos adolescentes sendo catequizados, então essa turma aí precisa começar a pensar: será que Deus está me chamando? Deus não está me convocando para o serviço da evangelização e da catequese, não só na igreja paroquial, na diocese e tal, mas dentro também do Instituto das Irmãs Catequistas, como consagrada, dando a vida. A irmã catequista é aquela escolhida no meio do povo. Que Deus estenda a mão dele e possa trazer muitas pessoas desejosas de semear a boa semente no coração das crianças, dos jovens, dos adolescentes. A gente precisa de sempre estar com o coração aberto, com as portas abertas para acolher outros jovens, né? Então a gente deixa esse convite, né, sobretudo também aos jovens, para que possa também sentir esse desejo também de consagrar a Deus essa simplicidade no amor, na doação, na entrega a Deus e aos irmãos. A própria missão nossa, a própria carisma de fundação que vem da pessoa da irmã Yolanda, é Deus acima de tudo. Então, valeu a pena e vale a pena ainda. Senhor, dê um lugar muito especial para essa mulher, para essa que foi esposa, que foi mãe e que foi iniciadora de um trabalho com o grupo das Irmãs Catequistas. Como se traduz, irmã Yolanda? Numa palavra, santa. Eu acho que ela viveu a vida dentro da santidade. Da irmã Yolanda não pode ser esquecida. Ela é santa. Nem todo santo que existe na Terra, ou que um dia passou por aqui, foi canonizado pela Igreja Católica. Há santos vivos, santos que já se foram. É o caso da irmã Yolanda. Incapaz de ter feito mal para alguém, com fé inabalável nas palavras de Cristo, né? Ela é uma santa, sem dúvida alguma. Aprendi muito com ela, viu, irmã Yolanda? Espetacular. É uma santa. Eu, particularmente, considero
Irmã Yolanda uma santa, porque todo o comportamento moral e religioso dela condiz, para quem tem fé, a considerá-la santa. Uma santa. Se tem falado muito da santidade de Irmã Yolanda, e eu acredito que é inquestionável se falar da santidade desta mulher. Eu acho que se o pessoal procurar por aí, deve ter algum milagre da Irmã Yolanda. Pode ser que ela seja, né? Mas aí é uma avaliação da igreja, de uma instituição. Eu acho que o que ela fazia transcende as instituições. Todo o processo de santidade começa com as pessoas que reconhecem essa santidade, e isso já existe em Irmã Yolanda. O segundo passo seria começar um processo na igreja, que se chama o processo de canonização, onde a igreja averigua a vida desta pessoa, as suas palavras, os seus escritos, a sua santidade, e reconhece que ali existe santidade. E a sua canonização é minha grande alegria, é o meu grande desejo, porque ela merece, mas merece mesmo. Irmã Yolanda é uma grande santa no céu, como foi também aqui na terra. Eu gostaria de dar uma mensagem atual, relembrando a figura santa da irmã Yolanda. Seria alegria se o grupo puder promover a canonização da irmã Yolanda Vaz. Senhor, muito obrigado pela irmã Yolanda. Senhor, muito obrigado também pelo Frei Conel. Paz e bem. Gostaria que todo mundo pudesse sentir essa emoção que eu sinto quando eu falo na irmã Yolanda. Santa Irmã Yolanda, rogai por nós. Acima dos afetos mais queridos, acima dos poucos ou muitos bens que possuímos, antes dos nossos interesses pessoais, antes até de nós mesmos e de tudo que nos diz respeito, é Deus que deve tomar lugar no nosso coração. Deus deve ser o ideal da nossa vida. Deus deve ser a primeira riqueza da nossa existência. Mas o que fazer para que isto se realize? Devemos amá-lo, fazendo a sua vontade, que se resume nestas palavras: amar os nossos irmãos. Amamos a Deus quando amamos aquilo que Ele nos manda. E Ele manda que amemos o próximo. Se orientarmos decididamente a nossa vida nesta direção, veremos como, por encanto, desaparecer do nosso coração todos os desejos desordenados, toda e qualquer cobiça. Além do mais, se amarmos assim, contribuiremos para estabelecer sobre a terra o seu reino, que é reino de amor. E como Jesus prometeu a quem procura o seu reino, todo o resto será dado por acréscimo. Eu posso contar com você? Sim, Senhor. Queremos ser presença de fé, presença de paz, presença de apoio. Amém. Boa noite, meu querido irmão. Muita alegria no seu coração, muita paz, muita tranquilidade. E que o Senhor o abençoe hoje e sempre. Novamente, e a noite agora cai. O sol já disse adeus e já se vai. Meu amigo, viva intensamente as mensagens de amor e otimismo que você acabou de ouvir. Irmã Yolanda estará de volta amanhã, neste mesmo horário,
com alegria e esperança.